Olha, de acordo com o levantamento feito pela Federação do Comércio, cerca de 30% dos atestados médicos emitidos no Brasil são falsificados. Se comprovado, o médico que banaliza o documento e fere aí o Código Penal pode sofrer diversas punições previstas em lei, como a questão da demissão por justa causa, pagamento de multas e até ser condenado à prisão. E para a gente entender melhor sobre este assunto, está aqui conosco, nos nossos estúdios, o doutor Gabriel, que vai nos explicar que tipo de crime é esse que comete o médico, o funcionário. A empresa realmente pode investigar a procedência de atestado médico? Então, já está aqui conosco. Muito bom dia, doutor. Obrigado por sua disponibilidade de vir aqui nos nossos estúdios. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal de casa. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre direito e, na medida do possível, esclarecendo alguns pontos. E esse assunto de hoje, né, se teve muitas dúvidas, né, o pessoal na rua perguntando, mas é aquele caso, né, e aqui em Araranguá, o que realmente aconteceu? Mas antes de a gente até partir para esse caso, doutor, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, né, a sua trajetória nesse âmbito jurídico, no âmbito da lei. Então, eu iniciei minha trajetória em 2013, aproximadamente. Foi quando eu descobri a minha vocação pelo direito, né? Por incrível que pareça, caiu na minha mão a Constituição, né? Na época eu estava prestando um concurso para a Polícia Militar e eu tinha que ler a Constituição. Eu lia toda noite, criei como hábito ler a Constituição antes de dormir, né? Era o meu livro de cabeceira. E a partir desse momento eu descobri o meu interesse pela legislação, por descobrir as nuances e o reflexo que isso tem para a nossa sociedade, e momento em que eu decidi cursar a faculdade de Direito, né? Nós temos também advogados na família, minha irmã é advogada, então a gente já tinha uma proximidade, né? Um contato próximo com o direito, e eu resolvi cursar realmente a faculdade, e dentro da faculdade eu descobri a minha preferência pela área criminal, tive professores excelentes nesse sentido, e após a faculdade eu tive muitas experiências durante a faculdade, estagiei em muitos lugares que me proporcionaram decidir o caminho dentro da área jurídica, que eu já tinha escolhido, mas a partir do momento que tu escolhe a área jurídica, tu tem que escolher o âmbito que tu vai atuar dentro da área jurídica. E eu descobri a minha paixão pelo direito penal ainda durante a faculdade. Eu me formei aqui na Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui na Unisul, e estagiei em diversos lugares, no Instituto Geral de Perícias, estagiei em delegacia, estagiei em fóruns, estagiei em escritórios de advocacia, e aí a partir daí consegui formar a minha convicção acerca da preferência pelo direito penal. Sou especialista em direito penal e processo penal atualmente, fiz minha especialização, minha pós, e atuo hoje majoritariamente na área criminal. Perfeito. Então, o homem já sabe que é autoridade aqui no assunto, né? É autoridade, sabe do que está falando. E para a gente começar nosso bate-papo, doutor, a gente viu ali aquela matéria referente a essa questão da falsificação, da venda, melhor dizendo, do atestado médico. Para a gente começar, doutor, que tipo de crime comete primeiro o médico que está vendendo este documento e, posteriormente, o funcionário que compra ou falsifica o documento? Então, quando a gente trata de emissão de atestado médico falso ou utilização desse atestado médico para alguma finalidade, nós estamos tratando de crimes contra a fé pública. Então, em tese, o nosso Código Penal ele tem um título que se chama Crimes contra a Fé Pública, que elenca as falsidades, né? Atestado médico falso, utilização de documento falso, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, moeda falsa, né? Falsificação de dinheiro. Então, todos esses crimes estão elencados no nosso Código Penal, no capítulo dos crimes contra a fé pública, porque o principal lesado é o Estado. O que pese possa haver uma vítima física, né? Através de uma empresa, de uma instituição, né? Que é lesada em virtude da apresentação desse atestado médico falso, esse crime é um crime contra a fé pública, então o Estado compõe a parte passiva, né? É um dos lesados juntamente com o particular. Entrando na questão ali do atestado médico falso, né? O médico que emite um atestado médico falso, né? E às vezes o próprio crime deixa um pouco na dúvida, né? Na realidade, o atestado médico é verdadeiro porque ele é emitido por um profissional habilitado, né? É um médico que está assinando aquele atestado.
Então, o documento é verdadeiro e o falso é o conteúdo. Então, tem essa diferenciação nesses crimes, da falsidade material, em que o documento é falso, e a falsidade ideológica, né, que é uma espécie, na verdade, o atestado médico falso é uma espécie de falsidade ideológica, porque o documento é verdadeiro, ele é assinado por profissional habilitado, mas o conteúdo nele é falso. Por exemplo, inventando uma doença que o paciente não tem. Colocando aquele famoso CID, né, que as pessoas falam. Exatamente. Ou então, omitindo uma doença que o funcionário tem, para eventualmente conseguir algum cargo ou um concurso público. Ainda tem essa questão de... Tem essa questão. Interessante. Não somente a emissão de atestado médico para faltas do emprego, omitindo, inventando uma doença que não existe. Certo. Mas quando o médico também omite uma doença existente, para, por exemplo, o particular conseguir um cargo particular, ou então um concurso público, né, omite ali uma doença cardiovascular, que impossibilitaria ele de ocupar o cargo, né, e o médico atesta que ele realmente tem condições para o trabalho, ele também está emitindo um atestado médico falso. Então, esse crime está previsto no nosso artigo 302 do Código Penal, né? Esse crime só é cometido pelo médico, o atestado médico falso é cometido apenas pelo profissional médico, nenhum outro profissional da saúde pode cometer esse tipo de crime, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, esse crime é próprio do médico. Mas é porque só comete o médico, porque só ele que tem autorização para emitir atestado, Exatamente. Ele é o profissional habilitado para emitir o atestado. Se eventualmente um outro profissional da saúde emite um atestado médico falso, o próprio documento já é falso, porque ele não é habilitado para emitir aquele tipo de documento. Aí nós estamos tratando de um documento falso, é outro crime. Nesse caso, o documento é verdadeiro, porque o médico tem habilitação para assinar, mas o conteúdo é falso. Então, ele responde ali o crime de emissão de atestado médico falso, o artigo 302 do nosso Código Penal, a pena varia de 1 mês a 1 ano. E o particular que eventualmente faz uso desse documento em uma empresa, em uma instituição, ele vai cometer o crime de uso de documento falso. Ele não vai cometer o mesmo crime. Quando o senhor se refere ao particular, quer dizer o funcionário ou a pessoa, né? Isso, o funcionário de uma empresa, de alguma instituição que utilize esse atestado médico para, por exemplo, faltar um dia, para, enfim, não ir trabalhar naquele dia. Isso, infelizmente, é muito comum no nosso país, é uma conduta extremamente recorrente. Então, o funcionário que utiliza esse atestado para, eventualmente, não ir trabalhar, esse atestado médico falso, ele comete o crime de uso de documento falso. E a pena vai ser igual à da emissão do atestado médico, 1 mês a 1 ano. Mas são crimes diferentes. Porque a emissão de atestado médico falso só o médico pode cometer. O funcionário, no caso particular, utiliza esse documento e comete o crime de uso de documento falso. Outra diferenciação é que, com relação à emissão de atestado médico, a mera entrega para o funcionário, o médico já está passível de responder pelo crime, independente se ele usar ou não. Então, a partir do momento que o médico entrega um atestado médico falso para o particular, para o funcionário, ele já cometeu o crime de emissão de atestado médico falso. Então, deixa eu entender esse contexto. Vamos supor, patrão, não é isso que eu vou fazer, tá? Mas é só uma simulaçãozinha aqui. Então, vamos supor, vou lá no médico e digo, olha, eu quero um atestado, toma aí, paguei. Ele me entregou, mas daí me bateu aquele peso na consciência de não vou fazer isso. Então, eu não estou mais cometendo um crime, mas o médico, só por entregar, é um crime. Exatamente. Até porque o crime do particular é utilizar o documento, o atestado médico falso. Então, se ele não utilizar, se ele simplesmente obter, né, o crime é muito claro, usar documento público. O crime não diz obter, né, ou guardar documento público, atestado médico falso. Então, ele só comete esse crime se ele efetivamente utilizar. Mas a partir do momento que o médico entrega, ele emite, ele já está incorrendo nas penas ali do artigo 302 do Código Penal. E, nesse sentido, a empresa, porque a gente sabe que a empresa acaba sendo a maior lesada, vamos assim dizer, nesse sentido. Porque aquele funcionário ele não vai trabalhar, mas depois, por ter atestado, ele vai receber pelo aquele dia, daí fica com uma deficiência num quadro de funcionários. E agora, o que acontece? Nesse sentido, a empresa ela tem algum caminho alternativo? Ela pode, de fato, investigar o que está acontecendo? Então, a empresa tem alguns meios de prevenção nesse sentido. Muitas empresas hoje é comum que elas tenham um médico próprio, né, para realizar exames laborais, para fazer ali toda a rotina médica dos seus funcionários. Então, tendo um médico de confiança da própria empresa, ela já vai conseguir guarnecer nessa situação de precaver, eventualmente, né, que
que seja lesada pela eventual emissão de um atestado médico falso. Claro que o atestado, ele vale do médico particular, ele vale do médico atendido no posto de saúde, ele vale do médico da empresa. Mas a empresa tendo um médico responsável, né, gera mais confiança e credibilidade da própria empresa. Inclusive, o funcionário também pode receber sanções, né, de perder o dia trabalhado, além de responder pelo crime de utilização, perder o dia trabalhado, perder o descanso semanal remunerado e, se for recorrente, inclusive ser demitido por justa causa. Outra questão preventiva que a empresa pode tomar também é no setor jurídico, né? Contratação de advogados, de compor ali o corpo jurídico para identificar a eventual falsidade no documento, para acompanhar o processo de lisura da emissão desse atestado, para atestar a veracidade, porque é um crime que recorrentemente é cometido, mas é muito difícil a gente identificar. É muito difícil chegar ao conhecimento da polícia, né? Primeiro tem que identificar a falsidade, de que aquele atestado é falso, de que aquelas informações são falsas, e isso tem que chegar ao conhecimento da polícia para iniciar uma investigação e aí sim a gente conseguir delinear mais ou menos a autoria desse crime, se realmente houve essa responsabilização penal, e para a gente conseguir, ao final, processar criminalmente para punir aquele indivíduo. Então, é uma prática que é difícil de identificar. Então, a empresa pode tomar essas medidas preventivas, né? No sentido de acompanhar o processo de emissão desse atestado médico. E nesse sentido, né, especificamente nesse caso aqui em Araranguá, muito se teve a pergunta seguinte: nossa, mas uma empresa ir lá investigar a vida do funcionário, e ver se ele realmente está doente e assim por diante. Então, num contexto específico no que se refere à doença e à questão da funcionalidade da empresa, então, a empresa ela pode sim verificar se é verdadeiro, se não é, se é falso. Isso, dentro dos limites, né, dos parâmetros legais, dos limites do bom senso, também é possível fazer essa investigação, até essas medidas preventivas, né, porque não vai fazer diferença, né, o funcionário submeter a um exame do médico da empresa ou particular. Então, ele pode submeter ao médico da empresa para gerar mais credibilidade. Então, a empresa pode participar desse processo desde que não haja uma exacerbação, né, no sentido de investigar, de violar a intimidade do trabalhador, do funcionário, mas essas medidas, já, a meu ver, já são eficazes para evitar esse tipo de conduta. E muito embora esse crime seja recorrente, a pena seja de 1 mês a 1 ano, né, às vezes é comum também o próprio atestado médico ser falsificado pelo funcionário. Sim. Então, isso é uma situação muito perigosa porque gera um outro tipo de crime, né? A emissão de atestado médico falso pelo médico é um crime, né? Você Sim. utilizar esse documento, esse atestado médico, mas você falsificar um atestado médico... Quando o senhor se refere a falsificar, vamos supor, o médico deu 4 dias, eu boto 9. Seria algo assim? Você adultera esse tipo de documento ou você falsifica no todo. Você pode falsificar o documento inteiro, né? Você simula ali uma assinatura de um médico habilitado, simula um carimbo e simula, inclusive, o documento, né? O próprio atestado, né? Nesse caso, você incorre nas penas do artigo 297 da falsificação de documento público, né, se for um documento emitido pelo SUS, ou de falsificação de documento particular. Então, a pena já é muito maior. Quando há falsificação ou adulteração desse atestado médico falso, o exemplo que tu deu, o médico vai ali e coloca 2 dias de atestado. Você vai lá e coloca um 0, coloca 20. Você adulterou aquele documento, né? Se for emitido por um posto de saúde, por exemplo, pode ser equiparado a um documento público. Certo. Então, sendo um documento público, a pena do 297, a pena de 2 a 6 anos de reclusão. Uma pena bastante importante que certamente, a depender das condições pessoais do funcionário, né? Se ele já respondeu um outro processo, por exemplo, isso vai gerar uma situação ainda pior para ele numa eventual ação criminal. E se for um documento particular, a pena é de 1 a 5 anos. Então, só para fazer a distinção, o atestado médico falso cometido pelo médico. O médico, ele assina o próprio atestado. Certo. Se você falsificar esse documento ou adulterá-lo, você comete o crime de falsificação, que é o crime do 298 ou do 297 se o documento for público. Nesses crimes de falsidade, sempre quando envolver funcionário público, for o infrator, ou o documento for público, a pena sempre é maior. Porque como é um crime contra a fé pública, né, o funcionário deveria dar exemplo, o funcionário público. Né? E um médico pode ser um funcionário público por equiparação. Se ele, por exemplo, atender na rede pública de saúde, ele pode ser um funcionário público por equiparação. Se, eventualmente, o cidadão comum que atua como mesário nas eleições, ele é um funcionário público por equiparação.
Então, no caso do atestado médico falso e dos documentos públicos falsos, sempre que for um médico vinculado à rede de saúde, ele vai ter uma pena maior. E se for um médico vinculado à rede de saúde que emite um atestado médico falso, ele pode responder por um outro crime, que é o do 301, que é emitir certidão falsa com conteúdo inverídico, inverdadeiro. Que, no caso, tem uma pena um pouquinho maior. Vai destrinchando, vai tirando as informações. No caso dessa pena, como é que ela fica nesse sentido? No caso da pena do 301, ela parte de 2 meses e pode chegar até 1 ano. É uma pena um pouquinho maior da do 302, do particular, que é de 1 mês a 1 ano. Então, são crimes extremamente complexos, em que você muda uma situação apenas. Só o fato dele ser funcionário público já muda o crime. A conduta é a mesma. É emitir atestado médico falso. Mas se ele é um médico particular, ele responde pelo 302 do CP, do Código Penal. Mas se ele é um médico equiparado a funcionário público, ele responde pelo 301 do Código Penal. Apesar de a conduta ser a mesma, o crime é diferente. E a pena também vai ser diferente. Então, me corrija, né, se eu estiver errado, mas eu percebi que nessa questão existe muita a lei para mostrar para o médico que, olha, segue essa aqui. Porque senão a consequência é bem maior para ti nesse sentido. A gente percebe que existe uma questão legal muito forte no que se refere ao médico, né? De tal forma que ele tem ali o compromisso de cumprir, né, a ética médica profissional. E nesse sentido, doutor, a empresa em si, posteriormente aconteceu ali, demitiu o funcionário, acabou-se, entrou no processo. A empresa ela pode processar o funcionário para cobrar alguma indenização referente a danos, algo assim do tipo, ou não é relevante? Então, né, no que diz respeito a casos práticos, eu não observei muitos casos em que a empresa acionou o funcionário, até porque muitas vezes se trata de uma instituição pública que é lesada, né? Eventualmente é um documento apresentado na Previdência Social ou alguma outra instituição pública, mas se for o caso de uma empresa, eu não visualizei, nesse caso específico de apresentação de atestados médicos falsos, a possibilidade de indenização por danos morais e, efetivamente, a reparação de algum dano. O que pode acontecer, né, em questões de punibilidade para esse funcionário seria mesmo a questão da perda dos dias que ele não foi, além da perda do descanso semanal remunerado, e também, se for o caso, a demissão por justa causa, que por si só já é uma punição administrativa, ali no âmbito privado, na verdade, para o funcionário. E no âmbito criminal, ele vai responder pela prática do crime de uso de atestado médico falso. Então, são crimes com próxima semelhança, mas que podem caracterizar situações diferentes, né? O crime do médico é um crime próprio, né? Só ele pode cometer. E o crime de uso de documento falso, qualquer particular pode cometer, qualquer pessoa. E é muito importante atentar nessa diferença, né? De simplesmente utilizar o documento falso emitido ou de ir lá e adulterar ou falsificar esse tipo de documento, que gera uma consequência muito mais gravosa para quem emite um documento falso que ele mesmo adulterou ou que ele alterou de um médico habilitado na situação. E os crimes contra a fé pública, como eu falei, eles dão uma importância muito grande aos documentos públicos e ao funcionário público, né? Ele dá uma credibilidade grande para esse tipo de pessoa. Porque ele diz que quando se trata de uma certidão pública, que você apresenta numa determinada instituição ou empresa, ela tem presunção de boa-fé, ela tem presunção de fé pública. Certo. A empresa recebe aquele documento como se, obviamente, ele fosse verdadeiro, porque ali tem a fé do Estado, porque foi emitida por um funcionário público e se trata de um documento público. Por isso que o legislador trata de maneira mais severa quem falsifica esse tipo de documento. E documento público que a gente pode elencar, RG, CNH, carteira de trabalho, qualquer documento destinado à Previdência Social, qualquer declaração que você assina na Previdência Social, ela tem caráter público, então pode incorrer nesse tipo de crime que tem uma pena muito elevada, né? O crime de falsificação de documento público vai de 2 a 6 anos de reclusão. A pena para quem adultera é a mesma, né? Diferentemente do caso do uso, né? Do uso de documento. A pessoa que somente utilizou, ela não falsificou e não adulterou, que tem a pena de 1 mês a 1 ano, no caso do atestado médico. É preocupante, né? Fica aí as dicas para você que se acha espertinho, tá aí as orientações do Dr. Gabriel. Pode ser preso, meu filho. Você que é médico também, faz essa questão aí de emitir o atestado, também fica atento, porque pode também pagar uma multa, ser preso e assim por diante. Doutor,
Quero lhe agradecer muitíssimo pela sua visita, pelos esclarecimentos, né? Sempre um prazer tê-la aqui conosco. Espero também conversar com o senhor em outras oportunidades, né? Trazendo mais informações, esclarecendo, né, esse âmbito jurídico que é o nosso, que a gente convive hoje, né? Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, fico sempre à disposição para, na medida do possível, esclarecer essa questão jurídica. Perfeito, então, é justamente isso. A gente vai agora acionar os nossos apoiadores culturais. Logo em seguida, a gente vai conversar com ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, que vai trazer as informações de como é que vai ficar, né, o tempo nesse final de semana. E, além disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Gosta de mar? Gosta de nadar, fazer uma coisinha, um divertimento ali na praia? Pois é, tem uma matéria bem bacana feita aí pelo nosso querido Leandro Rodrigues. Para você ter ideia, aqui na nossa região, você sabia que tem ondas de até 10 metros? Pois bem, eu não me arrisco porque eu não sei nadar, né? Então só vou lá admirar. E logo em seguida eu trago mais detalhes sobre essa informação. Até já!